Eu quero convidá-los a meditar na palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6, diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aqui nós estamos ouvindo um relato em que João Batista envia mensageiros a Jesus. João Batista aqui está no cárcere, ele está preso. E a história da sua prisão nós podemos ler lá em Mateus capítulo 14. Ele denunciou o adultério do rei Herodes com a sua cunhada, e por causa disso ele foi preso e um pouco mais tarde ele foi decapitado. Essa mulher adúltera fez com que a sua filha pedisse a cabeça de João Batista numa bandeja ao rei Herodes, e ele foi morto. Mas aqui João Batista no cárcere, a sua preocupação não era consigo mesmo. Ele não estava aqui pedindo aos seus discípulos para conseguir-lhe um bom advogado, fazer um recurso de apelação, tentar escapar das grades. A sua preocupação era com a situação espiritual dos seus discípulos e também do seu povo. Ele então manda os seus discípulos perguntarem a Jesus: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ou seja, ele pergunta para Jesus: o Senhor é o Messias, ou ainda precisamos esperar um outro? João Batista estava isolado, mas a sua maior preocupação não era consigo próprio. A sua maior preocupação era com a condição espiritual do seu povo. E qual era a preocupação dele? Se Jesus já havia chegado para o povo ou não. Lucas escreve essa mesma passagem lá no capítulo 7, versículos 18 a 23, e lá diz que João Batista enviou 2 dos seus discípulos até Jesus. E eles perguntaram se ele era o Messias ou não. Interessante é que Jesus não responde nem sim nem não. Até porque ele mesmo já diria em Mateus 24, versículo 5, que muitos viriam em seu nome dizendo que era o Cristo. Dizer que era o Cristo, muitos poderiam dizer, e diziam de fato. Até hoje nós temos pessoas se achando o Cristo. Existem pessoas que têm um verdadeiro complexo de Deus, complexo de Messias. Pessoas que se acham verdadeiramente os salvadores da pátria, os salvadores de toda e qualquer situação. Tem até uma história que uma pessoa tinha complexo de Deus, foi a um terapeuta, e o terapeuta então o colocou no seu divã e disse: olha, você me conta tudo desde o começo. Aí ele disse assim: bem, doutor, no começo eu criei o céu e a terra. Quer dizer, esse tinha complexo de Deus mesmo, né? João Batista mesmo já tinha sido procurado anteriormente por pessoas perguntando a ele se ele não era o Cristo. E ele disse: eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E aqui ele estava no cárcere, ele estava distante de todos aqueles acontecimentos no meio do seu povo, mas mesmo no cárcere, com problemas de sobra, a morte iminente, ele ainda assim estava preocupado com a condição espiritual do seu povo. Então Jesus não responde nem que sim, nem que não. Jesus mostra
No relato de Lucas, diz que quando aqueles dois emissários de João Batista chegaram, Jesus curou diante deles muitas pessoas que estavam atormentadas por flagelos, por espíritos malignos e por moléstias. Ou seja, Jesus faz. E ele diz assim, olha, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que Jesus está mostrando para os discípulos de João e para nós? Ele não simplesmente diz que ele é o Messias, o Cristo. Ele mostra e ele comprova que ele é o Messias. Aqui mostra para nós que quando Jesus chega, a transformação. A mensagem de Jesus não são só palavras. O Evangelho de Cristo é poder, poder transformador. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E diz que nós precisamos nos transformar nesse Evangelho. Aqui nós vemos uma transformação material, porque as enfermidades físicas iam sendo curadas. Nós vemos aqui uma transformação espiritual, porque Lucas disse que os oprimidos por espíritos malignos iam sendo libertos. E aqui ele diz que os mortos ressuscitam. Então há uma mudança na condição espiritual da pessoa. E há também uma transformação social, porque agora o Evangelho está sendo pregado aos pobres. O Evangelho, a salvação de Deus, deixa de ser uma prerrogativa apenas dos judeus e é pregado a todas as pessoas, independente da sua condição social. Jesus não exclui a ninguém. Ele quer transformar a vida de todos. Então é fácil sabermos se Jesus chegou ou não chegou em determinado lugar, em determinada família, em determinada pessoa, em determinada igreja. Porque quando Jesus chega, a transformação é visível em todas as esferas. Ele não diz apenas eu sou o Messias, ele efetua transformação. E a transformação que ele efetua é em todas as áreas. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai falar da transformação de alguém que encontra Cristo e recebe o Evangelho. Aquele que mentia não mente mais. Agora não sai mais da boca palavras torpes. Aquele que furtava agora trabalha e ajuda a acudir o necessitado. O Evangelho tira a pessoa da morte para a vida. Alguém já disse que as nossas atitudes e ações falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir a nossa voz. Quando será, irmãos, que nós, como igreja, como crentes, vamos parar de dizer eu sou crente e mostrar, por meio do Evangelho transformador, do Evangelho poderoso de Deus, as mudanças na nossa vida e no contexto em que nós nos encontramos? Alguém já disse que é fácil andar com Jesus no peito, escrito numa camisa. Difícil é ter peito para andar com Jesus, porque fazer as mudanças, ser agente de transformação e até mesmo ser objeto de transformação é difícil e doloroso, tem um preço. Nós estamos vendo aqui João Batista no cárcere, porque ele não deixou de denunciar o pecado nem mesmo do rei Herodes, o dominante romano daquela época, que cuidava daquela região. E pagou um preço por isso, foi decapitado. Onde Jesus chega tem transformação. E é interessante que às vezes a gente conversa com algumas pessoas e depois de um tempo conversando e convivendo, a gente é surpreendido com a pessoa dizendo assim, eu também sou crente em Jesus. E dá vontade de perguntar assim, mas é o de Nazaré que você está falando? É aquele da Bíblia?
porque as palavras, as atitudes, os pensamentos da pessoa em nada condizem com a transformação que o Evangelho opera. Isso não tem a ver com uma pessoa ser melhor do que a outra, isso tem a ver com as pessoas que se deixaram transformar pelo Evangelho do poder de Deus. Jesus chegou, se Jesus chegou, então há transformação. E Jesus diz no verso 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado no original é macário, é feliz. Feliz é aquela pessoa que não acha em Jesus motivo de tropeço. A palavra tropeço no original é escandalizo, que significa também começar a desconfiar de alguém sem motivo. Será que as crises, às vezes, não são para nós motivo de tropeço, até mesmo em relação à nossa fé em Jesus? João Batista estava preso. E estar preso naquele momento era bem diferente do que estar preso hoje, era muito pior. Os judeus eram escravos dos romanos. Os direitos eram muito reduzidos. No entanto, ele mantinha sua fé e a sua missão, e ele buscava ser o precursor do Cristo, aquele que viria trazer a transformação verdadeira. Às vezes os contextos que nós vivemos nos fazem duvidar de quem nós não deveríamos duvidar. Nós não podemos achar motivo de tropeço em Cristo. Aquilo que nós estamos passando não é nada comparado àquilo que Deus está fazendo em nós. Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, logo depois de ser batizado, e no batismo ele ouviu a voz do céu, onde Deus dizia para ele, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Quando o Satanás se aproxima e diz, ué, você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ué, você é filho de Deus? Viva como um filho de Deus. Mostra que você é um filho de Deus. Prova que você é um filho de Deus. Quando Jesus diz para ele assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo para o inimigo, as circunstâncias em que eu estou vivendo não dizem quem eu sou. Porque a palavra que saiu da boca de Deus a meu respeito é que eu sou filho e que eu sou amado. Então eu sei que esse deserto aqui é só um momento. Esse contexto é só um momento. A visão global do que Deus está fazendo em mim e vai fazer por meio de mim é muito maior do que 40 dias sem pão e sem água nesse deserto. Feliz é o homem que não acha motivo de tropeço em Jesus. Deus é amor. Deus só faz coisa boa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. O mal é consequência das nossas escolhas ruins. Nem sempre das nossas escolhas individuais. Às vezes é a escolha de uma conjuntura, de um sistema. Mas nós estamos aqui. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nós estamos no mundo, e a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então, mesmo quando o contexto for adverso, porque os males nesse mundo, onde vive uma raça que pecou contra Deus, mesmo essa raça, quando já está redimida, ela enfrenta problemas e tribulações. E no momento em que nós enfrentamos as tribulações, nós devemos nos fortalecer na fé, buscar mais ainda ao nosso Deus. João Batista não fez do cárcere um motivo de tropeço contra Cristo. Ao contrário, mesmo preso, ele estava preocupado em cumprir sua missão. Ele sabia que a sua missão era ser o precursor de Jesus, o Cristo que salvaria o mundo dos seus pecados. E mesmo preso, ele estava preocupado com isso e saber, Jesus já chegou, não chegou,
E mesmo ele nunca mais tendo saído dali, ele cumpriu a sua missão. E ele foi feliz a ponto de Jesus declarar sobre ele que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Está aí mesmo no capítulo 11, versículo 11 de Mateus. Feliz é aquele que não acha motivo de tropeço em Cristo. Deus continua assentado no seu trono. Quando ele diz sim, ele é Deus. Quando ele diz não, ele é Deus também. Ele continua sendo bom e ele continua sendo Deus. Não permita que esses dias difíceis coloquem tropeço para você. Há uma frase que diz que as nossas necessidades sabotam a nossa fé. Que essa não seja a nossa realidade. Que possamos nos apegar na palavra que procedeu da boca de Deus. Nós somos filhos, nós somos amados. E Ele sabe que nós andamos por esse grande deserto. As lutas são grandes, mas quando for necessário, Ele vai tirar a água da pedra, para mim e para você. Ele vai fazer cair o pão do céu, porque Ele prometeu, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, Ele suprirá, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. E, irmãos, de tudo que Deus prometeu a respeito de nós até hoje, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Jesus já chegou na sua vida? Ele já operou as transformações na sua vida material, na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu ambiente de trabalho? Ele já operou as transformações na sua vida espiritual? Ele já te tirou da morte para a vida? Ele já te deu paz, alegria, esperança, fé, amor, tudo aquilo que você não tem como mensurar? Se Jesus já operou essa transformação, então vamos confiar nele. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Não tenha medo, não temas. Ele prometeu segurar na nossa mão e caminhar conosco, mesmo pelos vales mais sombrios.